Amém, gente? Então, para quem não esteve aqui ontem, meu nome é Flávio, alguns me chamam de Índio. Eu não sei porque até hoje o pessoal me chama de Índio. Estou brincando, é um apelido carinhoso que eu tenho desde pequeno, que eu pareço com índio, e sou descendente de índio. E tivemos um tempo muito bom ontem aqui. Estou muito feliz, obrigado pastor Jair, a sua esposa, seus filhos, pelo acolhimento, pelo carinho. Nem agradeci ontem, mas eu quero agradecer hoje e dizer que eu estou muito bem cuidado na casa do pastor, e é um privilégio poder voltar a Caju e transmitir algo de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem é do movimento Palavra da Fé? Porque nós somos do movimento Palavra da Fé. A palavra de Deus é chamada a palavra da fé. O apóstolo Paulo disse que esta é a palavra da fé que pregamos, porque a palavra de Deus, ela sempre vai produzir fé nos corações. Saiba, queridos, que a palavra de Deus é espírito e vida. É espírito e vida. Se você abrir o seu coração para receber a palavra de Deus, essa palavra vai operar vida no seu corpo. Amém? Vida no seu espírito, vida na sua alma. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, se você quer receber vida, poder, graça, manifestações, saúde, não religião, não normas ou regras, mas vida, abra o seu coração para a palavra de Deus. Amém? Esse versículo é muito conhecido, nós já conhecemos bastante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todo cristão, ele tem conhecimento desse versículo, porque fala sobre o ser nova criatura, o novo nascimento. E a palavra diz assim: se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Amém. Cristo é o seu lugar de habitação, o seu lugar de segurança, amém? O seu lugar de paz, o seu lugar de provisão. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, algo maravilhoso aconteceu. Você é uma nova criatura. Eu sei que esse versículo muitas vezes é banalizado, tratado com uma certa desatenção por parte dos cristãos, porque muitos se acostumaram a ouvir a palavra e a palavra virou uma coisa comum. Então, muito se repete e a gente acaba caindo naquele erro de tratar a palavra como sendo algo comum. Mas eu quero dizer a você, irmãos, que a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Tudo aquilo que está escrito tem o seu poder, tem a sua importância, tem o seu lugar de operação. Amém? Você é uma nova criatura, você é uma nova raça, você é um novo ser. Isso quer dizer que o seu espírito, que quem de fato você é um ser espiritual. Nós somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito foi recriado, foi feito novo. Ele estava morto, separado de Deus, mas agora a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. É o que Paulo fala, por exemplo, em Efésios 2, versículo 1. Ele começa aquela passagem falando o seguinte: Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então você estava morto, separado de Deus, totalmente separado, perdido, mas Deus te deu vida. Amém? Aleluia. O versículo 4, eu não quero ler ou citar pelo menos o texto inteiro, mas eu quero apenas adiantar para a gente poder ser bem objetivo. O versículo 4 de Efésios 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Quantos receberam vida aqui? Então, se você está em Cristo, você não recebeu uma religião pautada por regras, você recebeu vida. Vida, não religião, repito, pautada em regras, mas vida. Vida, Jesus diz em outra passagem, por exemplo, em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida com abundância. Abundância de vida, amém? Deus tem abundância para você. Não trate as passagens como sendo uma coisa comum. Elas são sobrenaturais, têm poder e opera o poder de Deus, opera a vida de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Aleluia. Nos ressuscitou. Ele não diz nos ressuscitará, mas nos ressuscitou. Nos deu vida. Temos vida, não teremos um dia, quando chegarmos no céu, já temos vida eterna. Aleluia. Nós já somos participantes da vida e natureza de Deus. Amém? Várias passagens poderiam citar para você aqui. 1 João 5, versículo 11. 1 João 5, 11. Né? Diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Deu, passado. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. Versículo seguinte: e estas coisas vos escrevo para saberdes que tendes a vida eterna, vós os que credes em o nome do Filho de Deus. Então você recebeu vida, você é a nova criatura. Eu citei essas passagens apenas para arranhar um pouco na revelação, do entendimento do que significa ser nova criatura, porque pouco é ensinado em alguns lugares, ou em muitos lugares, pouco se fala o que é realmente ser nova criatura. Ser nova criatura, como nós estamos falando aqui, é receber vida, é ser recriado no Espírito, amém? É ter de volta a vida que o pecado tirou, é nascer de Deus, é nascer do Espírito, é ser batizado em Cristo. Fala comigo, batismo em Cristo. Fala comigo, batismo em Cristo. É um batismo que a palavra ensina. Batismo em Cristo é você ser introduzido pelo Espírito para dentro do corpo de Cristo e ser revestido de Cristo. Meu irmão, você é revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Batismo em Cristo, novo nascimento. É quando você é pelo Espírito introduzido para dentro do corpo de Cristo e você é revestido de Cristo, porque batismo é revestimento. Batismo nas águas, revestimento com água. Batismo com o Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo, e assim por diante. Não quero aqui entrar em detalhes, mas o que eu quero trazer para você essa noite, e eu falei ontem aqui, é que nós somos chamados para viver coisas novas. Eu sinto uma unção nessa igreja de renovação. Deus renovando coisas nessa igreja, renovando forças, ânimos, renovando expectativa, sonhos. Desde ontem veio no meu coração essa passagem, essa nota, melhor dizendo. E enquanto estávamos aqui no louvor, veio alguns versículos sobre ser nova criatura, novidade de vida, experimentar coisas novas. Ainda mais num tempo em que existe uma pressão no mundo, irmãos. Existe um movimento no mundo espiritual maligno para colocar as pessoas para baixo, para roubar delas a esperança, o vigor, a expectativa. Isso tem afetado a igreja. Muitos cristãos perderam o vigor, a sede, a fome por Deus, a perseverança em congregar, estão esfriando na fé, que é uma pressão no mundo. Existe hoje, mais do que antes, os últimos anos têm mostrado isso, um índice grande de pessoas com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e elas têm aceitado essa influência a ponto de sofrerem as consequências destas coisas. Mas eu quero dizer a você que há um poder que nos puxa para cima, e esse poder que nos puxa para cima é muito maior do que o poder que nos puxa para baixo. A Bíblia diz que no mundo vem densas trevas, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. Você não é uma pessoa comum. Você não é alguém sem dono.
Você não é um ser abandonado. Você é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo. Você está revestido de Cristo. Aleluia. Nele, em Jesus, o apóstolo Paulo diz: habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Em Jesus está tudo aquilo que Deus é e tem. E o que nós temos a ver com isso? Versículo 10, Colossenses 2:10. Nele estáis aperfeiçoados, nele estáis perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Sabe que em Jesus você não tem falta de nada. Ele é tudo em todos. Ele é tudo o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer a você que em Cristo já te foi dado. Já te foi dado. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu filho, versículo 32. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente, de graça, com ele, todas as coisas? Amado, estar em Cristo é muito mais sério do que nós temos aprendido em muitos lugares por aí. Eu sempre enfatizo essa importância de que, se você quer entender quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo, porque você não é o que a religião diz que você é, você não é o que você pensa que você é o que a palavra diz que você é. É hora de darmos atenção à palavra, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. E mentira alguma procede da verdade. Quando você fala que é fraquinho, que é miserável, que não é nada, que é um doente, que é alguém sem importância, sem significado, às vezes você não fala isso, mas age como alguém sem significado. Vai aceitando as pressões, as angústias e vai vivendo sem significado. Você está concordando com o engano e não com a palavra de Deus, porque a palavra diz que você é mais que vencedor, você é abençoado. Amém? Se você não entendeu Cristo na palavra, você não entendeu o Novo Testamento, porque nós estamos numa aliança superior. A nossa realidade é superior aos formalismos, às regras, às mesmices, aos marasmos que estavam impregnados na lei de Moisés. Eu quero colocar de uma maneira que você possa ser abençoado e entender, porque muitas coisas vêm no meu coração, e eu sei o poder que a palavra tem, amados, para transformar a nossa mentalidade, para transformar a nossa vida. Você está em Cristo, e se você quer entender quem você é, poucas pessoas têm assumido aquilo que são em Cristo Jesus. Poucas pessoas têm aceitado, têm se posicionado. Muitos têm cedido, dado espaço às fraquezas, às angústias, aos medos, às incredulidades. Às vezes queremos contestar pessoas que exageram um pouco na dose, no mover do Espírito Santo. Mas eu prefiro um barulho de uma casa cheia de criança do que um silêncio de um cemitério. Eu prefiro um fogo selvagem do que nem um fogo na igreja, porque o fogo selvagem você consegue ensinar as pessoas e controlar. Agora, quando não tem fogo, é difícil você acender. Mas saiba que incredulidade é tão carnal, é o mais carnal do que um excesso nas coisas do Espírito. E tem pessoas que criticam o mover do Espírito, mas também, por outro lado, são incrédulas. Não estão agindo em prol de aceitar a palavra como verdade. Então, se você quer entender, eu não podia perder essa oportunidade. Se você quer entender quem você é, você tem que grifar na Bíblia algumas preposições, sobretudo no Novo Testamento e nas cartas, para ser mais preciso. Preposições como em Cristo, nele, por ele, no qual, no amado, por intermédio de quem, por meio dele. Por quê? Todas as vezes que houver essas preposições na Bíblia, ele está falando sobre a igreja, quem você é em Cristo. Amado, ser igreja não é ser qualquer coisa.
Eu falo isso não para você se gloriar, porque se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Escute, em Cristo, não é em você mesmo. Em si mesmo você é um miserável, pobre, cego e nu. Em si mesmo você não vale nada, mas em Cristo você é mais que vencedor. Seu valor, significado, força está por causa de Jesus. Nunca esqueça isso. É por isso que é em Cristo, nele, por ele, no qual, no amado, por intermédio de quem. Citamos alguns textos aqui, por exemplo, que fala quem nós somos em Cristo. Estamos aqui, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Fala comigo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O versículo 21 diz, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, olha a preposição, nele, ou em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga ao seu vizinho, boa noite, justiça de Deus. Aleluia. Não miserável pecador, não miserável pecador, não, a palavra não fala que você é um pecador miserável. Eu nunca vi Paulo escrever a carta aos irmãos e dizer aos pecadores que estão em Coríntio, aos trapos de imundícia que estão em Éfeso, aos miseráveis que estão... Não, nunca vi Paulo falar isso. Sabe qual era a designação que ele dava? Aos santos, eleitos, fiéis, amados em Cristo Jesus. Não se chame daquilo que a palavra não chama você, porque você vai estar indo contra a verdade. Aleluia! Você é justiça de Deus. Eu estou só tocando alguns versículos para trazer fé ao seu coração. 2 Coríntios 5, 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E por aí vai, amados. Neles somos perfeitos. Colossenses 2:10, já lemos aqui. Nele estamos completos. Perfeição é maturidade, completo. Não há falta em Cristo Jesus. E aí eu quero voltar ao nosso ponto principal, que me inspirou a trazer esses versículos aqui. Porque eu percebo que muitas vezes estamos vivendo nas velhices. Nos abraçamos com coisas velhas e queremos que coisas novas aconteçam. Não vai acontecer. Você não foi chamado para viver uma mesmice. Você foi chamado para andar em novidade de vida. Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Você foi chamado para viver experiências com Deus. Porque na graça de Deus se vive no poder de Deus. Se você é cristão, quer viver na sua força, você vai cansar. E tudo que você faz como sendo você o centro do resultado. Vou dar um exemplo claro aqui para você. Isso vai mudar a sua vida. Tudo que você fizer, você tem que fazer para agradar o coração de Deus. Se você fizer tudo com o desejo de agradar a Deus e conhecer a Deus, você vai tirar a glória de si mesmo, vai eliminar essa jactância, esse orgulho nos próprios méritos e vai dizer, o que eu faço é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículo 17, Colossenses 3, 17, tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas porque queremos ter o sucesso. A nossa glória é o sucesso. Por exemplo, o trabalho. Você se esforça o máximo que pode. Cumpre as regras do trabalho. Por exemplo, você dá o seu melhor, faz tudo certinho, para depois você ficar dizendo, olha, eu sou muito bem sucedido no meu trabalho, porque eu cumpri as regras da empresa e fiz tudo possível para que eu tivesse sucesso. Isso é lícito. Mas se você não dedicar esse sucesso a Deus, você vai ser um infeliz. Você entendeu? Existem normas que temos que cumprir no trabalho
é o exemplo aqui que nós estamos trazendo. Mas a norma não é o fim em si mesma. Você tem que entender que onde você estiver, você está ali para glorificar a Deus. Não existe vida profissional e vida espiritual. Você tem só uma vida. E quando você faz o que faz no trabalho, por exemplo, com o objetivo de glorificar a Deus, e tudo que você faz para agradar a Deus, há uma realização, há uma liberdade no espírito. Se o que você faz só faz para ter resultado profissional e se alegrar naquele resultado, você vai ser um escravo das regras. Mas se você é alguém que faz o que faz porque você ama a Deus, você vai dar glória a Deus. Isso é em qualquer área da sua vida. Criação de filhos. Olha, eu vou ser um bom pai, não vou fumar, não vou beber, vou fazer isso, vou corrigir meu filho. Quando tiver de corrigir, vou educá-lo nas melhores escolas. Para quê? Para quando ele se formar, você dizer assim: eu eduquei bem meu filho, glórias pois a mim? Não, não é por isso não. A maior riqueza que você pode dar ao seu filho é ele conhecer a Deus. Tem pais que não trazem o filho para a igreja, nem vem para a igreja com o filho. Nem vem com o filho para a igreja. Você tem que dedicar seu filho a Deus. E tudo que você fizer em prol do seu filho, você faz porque você quer alegrar o coração de Deus. Você busca a Deus o tempo todo, agradando a Deus, e recebe de Deus inspiração, direção, para educar seu filho, mas sempre com esse foco fundamental. Deus é o foco da minha vida, Ele é a essência, é por causa dEle. Ministério, mesma coisa. Eu sei que tem pessoas que vão ministrar a palavra. Tudo que você fizer no ministério, não deve fazer para que tenha um sucesso ministerial. Muitas pessoas se matam de trabalhar para ter sucesso, para ter resultado. Olha a minha igreja como está grande, porque eu fiz tal trabalho, fiz tal movimento, e Deus trouxe crescimento. Não, mas não é esse o objetivo. Tudo que você fizer, faça porque você adora a Deus, porque você ama a Deus. Se esse for o seu intuito, você vai estar se libertando das regras. E não estou falando que não tem que ter regra, pelo contrário. Nós estamos no mundo que tem que ter ordem. Mas eu repito, quando a regra é o fundamento, é a essência, ela torna-se um fim em si mesma. E não traz alegria, liberdade no espírito, que você poderia provar se você fizesse tudo como para a glória do Senhor. É se libertar do legalismo, esse contraste entre a lei e a graça. Eu sei que eu poderia aplicar a lei e a graça em muitos contextos, mas eu queria aplicar nesse contexto especificamente, porque na própria lei existiam muitas regras, mas não existia o principal, que era o relacionamento com Deus no Espírito. No Espírito. Era um relacionamento condicionado a lugares, eram manifestações condicionadas a geografias fixas. Jesus disse para a mulher samaritana que não mais em Jerusalém, nem neste monte adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito. Você não está mais condicionado a ir a lugares para experimentar Deus, mas onde você estiver, você pode adorar ao Senhor, porque você tornou-se o altar da adoração. Essa é a nova do Novo Testamento. Cristo em vós, o Espírito em nós, nos tornamos a casa de Deus, nos tornamos a casa de oração. No Velho dizia: faça isso para você ter aquilo. Se você fizer isso, você vai ter tal resultado. Mas hoje, irmãos, estamos numa aliança superior e podemos experimentar coisas novas da parte de Deus, confiando não em nós mesmos, mas na graça, na força que Deus supre. Porque graça é Deus desfrutado pelo homem, para que este homem viva uma vida que agrade a Deus, guiado pelo Espírito, ou andando no Espírito, que é a mesma coisa, adorando a Deus no Espírito. Quando você entende que você é filho, e pelo Espírito, você clama: Abba, Pai. Porque se você é filho, é o que diz Gálatas 4, versículo 6, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Na velha aliança o homem estava morto, perdido. Antes de Cristo você estava morto.
sem o Espírito, você estava morto, separado de Deus. O homem servia a Deus nos formalismos, nas regras apenas. Tinha resultado, sim, limitado, mas não era o melhor de Deus. Mas na graça, o Espírito passa a habitar dentro de nós. Sabe que presente poderoso é esse? Ele quer guiar você. Ele quer te dar experiências com Deus. Pelo Espírito, nós recebemos o Espírito, porque nós somos filhos, recebemos em nosso coração o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo, que clama, Abba Pai. Esse Espírito nos inspira a buscar o Pai, a termos comunhão com o Pai. Abba Pai quer dizer, Pai querido, Paizinho, o que indica intimidade, relacionamento. E é nessa comunhão, é nesse relacionamento, que a sua vida sai da mesmice, e você começa a viver em novidade de vida. Essa mensagem pode salvar a sua vida em muitas áreas, porque você pode achar que a sua vida caiu no mesmice, que coisas não acontecem, que tudo está parado, que você espera e está demorando muito, e aí uma coisa vai chamando outra e vai piorando, o peso vai aumentando, a angústia vai crescendo, e se você não entender que Deus está do seu lado, que você está em Cristo, e que Ele tem coisas novas para você todos os dias. Irmãos, eu não me canso do Evangelho, eu não me canso de Deus, não me canso. Eu sei que se eu buscar a Deus, Ele tem algo novo para mim todos os dias. Eu estou falando, irmãos, todos os dias. Quando você entender que é necessário, não é questão de escolha, não, talvez eu busque a Deus hoje, talvez eu busque a palavra, talvez eu ore. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, buscar a Deus, enquanto você não entender isso, você vai rodar, vai passar um ano, vão passar 2 anos, 10 anos, até você entender que depende. Vida cristã é dependência de Deus. Vida cristã é dependência de Deus. Eu congrego, sabe por quê? Porque eu dependo de Deus. Se eu parar de congregar, sabe o que eu estou dizendo? Eu não dependo de Deus. Eu não preciso de Deus. Se eu parar de orar e ler a palavra, sabe o que eu estou dizendo? Eu não dependo de Deus. Por isso que eu tenho que reconhecer todos os dias, eu dependo de Deus. As coisas vão acontecer porque eu dependo de Deus. Ele está à frente, Ele está agindo, Ele está operando, Ele fará milagres, Ele reverterá a pior situação para me favorecer. Eu o conheço, eu o desejo, eu quero conhecê-lo mais e mais. Nós cantamos aqui, eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Esse é o seu desejo. O que você quer é uma bênção. O que você quer é uma porta aberta. O que você quer é uma bênção financeira. O que você quer é um carro. O que você quer é um marido. O que você quer? O que você está buscando? É hora de nós reavaliarmos o desejo maior do nosso coração. Eu não estou no ministério, irmãos, para ter sucesso. Tem pessoas que lutam pelo sucesso, promovem eventos com pregadores famosos, se colocam no meio do pregador lá, do evento, para ficar famoso também. Eu conheço essas coisas. Irmão, nós temos que confiar em Deus. O que estamos buscando? É a honra, é o reconhecimento, são os convites, são as ofertas, ou estamos buscando alegrar, agradar o coração de Deus? Estamos buscando. O que eu busco como um pregador? O que você busca como um profissional? O que você está buscando? Ficar bem? Estabilizado financeiramente? Crescer profissionalmente? Ou você está buscando agradar o coração de Deus? Deixa eu lhe falar uma coisa.
quando nós decidirmos, de verdade, buscar a Deus intensamente e agradar o coração de Deus, você vai experimentar um nível de operação que você nunca provou antes. Você vai ser surpreendido com tantas coisas boas que irão acontecer na sua vida. Porque ao buscar a Deus e ao declarar dependência total dEle, o que você fala é o seguinte: Pai, eu não sou capaz de mudar a minha vida sozinho, eu não sou capaz de obter os resultados que eu quero, eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso em mim, e nada faltará. Eu vou te buscar acima dos meus desejos, eu vou te buscar acima das minhas vontades, eu vou te buscar acima dos meus interesses. Você vai ter que ultrapassar essa barreira, quebrar essa barreira do interesse próprio, do desejo próprio, da vontade própria, dos benefícios próprios. Deus tem que estar acima, muito acima dos seus benefícios. Eu estou falando uma coisa que a palavra já fala, mas a ênfase aqui é essa: Deus é galardoador daqueles que o buscam. O buscam. Quando sua prioridade for Deus, se prepare. Você vai rir no meio da tempestade. Você vai dançar. Na hora que vier a aprovação, você vai dançar. Sabe por quê? Porque você e Deus são a maioria sobre esta terra. Você e Deus, não há quem possa resistir. Não vai ter quem possa te resistir todos os dias da tua vida. Você vai sair da mesmice. Vai ser quebrada essa cadeia de marasmo. E você vai mergulhar. Você vai ser levado. Uma coisa é você se esforçar, fazer tudo na sua força. Outra coisa é você ser levado pela correnteza. Você vai perceber. É difícil para alguns entrar nesse lugar de descanso. É tanto que Paulo diz: esforcemos-nos, pois, para entrarmos no descanso. É um contrassenso. Esforcemos-nos, pois, para entrarmos no descanso. Você se esforça. Você vai ter que condicionar a sua mente a confiar em Deus, a se focar em Deus. Você vai ser sim provocado, você vai ser sim tentado a desistir, a não confiar em si mesmo, a olhar para as circunstâncias, a olhar para aquilo que é impedidor na sua vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser alguma coisa que não aconteceu que você queria. Você vai ser tentado. Às vezes sintomas no corpo vão se levantar para tornar você lembrado e trazer você para baixo. E aí é o esforço que você vai fazer de entregar tudo a Deus e dizer: Pai, até hoje eu não consegui os resultados que eu queria, e se conseguir, Senhor, não foi por causa da sua graça, foi pelos meus esforços. E mesmo que eu tenha uma realização momentânea pelo sucesso que eu tive, eu sei que isso não vai ser algo duradouro, que trará descanso e paz ao meu coração. Porque descanso e paz eu só encontro em Ti, Senhor. Quando a glória é Tua, quando é feito pela Sua graça, quando o Senhor se move, quando o Senhor é revelado, quando o Senhor é manifesto. Enquanto eu obtenho o que obtenho pelo meu esforço, o Senhor não está se mostrando. Mas eu quero ter essa experiência de que o Senhor é bondoso. Eu quero ter a experiência da sua manifestação. Eu quero abrir a boca e dizer: não foi sorte, não foi a minha força, não foi o meu esforço, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Para que Tu seja glorificado, Senhor. Vamos ficar de pé.